trap chegando onde tu não queria, e agora que a gente chegou tu não vem. Esse verso do Will define muito bem o assunto do vídeo de hoje, porque agora a gente tá vivendo um momento onde o trap realmente chegou num patamar muito alto, o tão buscado mainstream. E esse mesmo trap que antes era considerado por muitos como piada ou algo passageiro, hoje em dia toca não só no seu fone, como também no fone dos seus amigos, nas festas, nos grandes festivais, e atualmente também vem ocupando um grande espaço na mídia. E pensar que isso alguns anos atrás seria maluquice, né? Então, o trap nacional realmente chegou onde muitos não queriam, e com isso uma série de acontecimentos em volta. E é a partir disso que surge o novo quadro do canal, onde eu vou trazer pra vocês as principais novidades e acontecimentos relacionados ao hip hop. E eu sei que ouvindo isso você lembrou do Vitruviano, né? Mas calma aí que esse não é o trap semanal, e sim o quadro Trepando aqui do Beatstation. É, eu sei, foi uma ótima escolha de nome, né? Mas antes de conversar com vocês sobre tudo que tá rolando, eu vou te pedir pra deixar um like nesse vídeo e também se inscrever no nosso canal, porque se você curte trap, com certeza você vai curtir o Beatstation. Mas agora vamos pro vídeo. Tô aqui nos bastidores do MTV Miau com Matuê, Teto e Will, mais conhecidos como Trap Street Boys. E eu quero saber qual é a sensação de estar aqui nessa premiação tão grande. Estou emocionado. Eu estou assustado. Tô feliz pra caraca. Bom, essa semana rolou uma premiação na MTV chamada MTV Miau, que pra quem não sabe é uma premiação que acontece todo ano no canal da MTV, obviamente, né? E esse ano em específico a gente teve vários artistas do trap sendo indicados lá pra esse prêmio, mas numa categoria específica chamada Trap na Cena, quem venceu foi o Chefinho da Main Street. E até aí tudo bem, o problema foi que ele começou a receber vários ataques e críticas, e isso porque essa categoria que ele venceu também estavam participando nomes de muito peso, como Teto, MD Chef, MC Pose, mas o que a galera mais pegou no pé foi porque o Matuê também estava concorrendo nessa categoria, e por isso muita gente acabou achando injusto esse resultado. E até aí suave, né? Todo mundo tem o direito de discordar e ter opiniões diferentes. O problema mesmo é quando isso vira ataques desmerecendo o Chefinho ou qualquer outro artista. Isso é meio zoado, né, mano? Mas se vocês quiserem saber a minha opinião, eu sinceramente acho que ainda seria um pouco cedo pro Chefinho ganhar do Matuê. Eu sei que recentemente o Chefinho movimentou muito a cena, tanto em questão de lançamentos e também em números, né? Não é segredo pra ninguém que o moleque é um fenômeno. E só dele já tá concorrendo com tantos nomes de peso assim, já é uma conquista foda. Ainda mais tendo em vista que ele chegou na cena há menos de um ano. Só que o nome da categoria é Trap na Cena. E quem de fato vem colocando o trap na cena há muito tempo é o Matuê. Ele é um grande responsável por levar o trap pro grande público e pros maiores festivais, né? Além de que eu também considero os últimos trabalhos do Matuê mais sólidos e bem construídos, sabe? E não só o Matuê, mas também o MD Chef, por exemplo, que também estava participando nessa categoria, e se a gente for puxar o que ele fez na cena do trap nos últimos episódios, foi revolucionário. Então eu diria que o MD Chef também poderia ter levado essa pra casa, né? Mas claro, esse é só o meu ponto de vista e eu reconheço o esforço e o trabalho que o Chefinho tem feito. Mas eu ainda acho que ele vai evoluir e amadurecer mais a identidade dele dentro da música e da carreira que ele tá construindo. Mas tudo isso que a gente conversou agora não vai mudar absolutamente nada. Isso por dois motivos. O primeiro é porque a premiação já rolou, e o segundo é porque foi votação aberta ao público. Ou seja, quem fizesse mais mutirão e tivesse mais voto ia vencer no final. E é assim que o jogo funciona, vida que segue. E a 30pra1 também fez uma performance ao vivo na premiação, cantando Vampiro. E eu vou deixar uma palhinha aí pra vocês. Fora derramando sangue, hoje minha morcega não corre perigo. Brincando na onda, noite vira dia. Lua cheia, ela fica tão linda. E antes de pular pro próximo tópico, eu só queria destacar mais uma vez como esse ano o hip hop teve bem presente na premiação. E não só nas indicações, mas também na apresentação desse rolê todo. Um bagulho interessante é que o Xamã foi um dos apresentadores dessa edição do MTV Miau. E pra quem acompanha o rap já de um tempo, sabe o quanto o Xamã foi importante e participou diretamente de toda a transição do rap que a gente consome hoje. Desde o ano lírico até a chegada e dominação do trap que a gente vive atualmente. E ver o Xamã ocupando esses espaços importantes na mídia é muito
muito da hora. E não só ele, como também o Baco e o FBC, por exemplo, que participaram nesse mesmo processo do ano lírico e agora também estavam sendo indicados para várias categorias nessa premiação. E mano, se eu ficar falando todos os artistas que participaram, o vídeo vai ter 1 hora. Mas resumindo pra vocês, apenas saibam que agora o hip hop tá cada vez mais forte e presente nas grandes mídias. E pra ser bem sincero, esse é só o início. Pode ter certeza que nos próximos dias esse tipo de coisa vai ser cada vez mais normal. Vai no topo do topo, topo do topo, topo do topo do topo. E essa semana a gente também teve uma surpresa. O rato mais amado ou odiado de Nova York, o Tekashi 69, estava aqui no Brasil passando férias, lá no Rio de Janeiro. E a passagem dele por lá foi interessante, mas o que realmente me chamou a atenção foi ele tentando jogar futevôlei na praia e falhando miseravelmente, porque o cara tem a habilidade de uma pedra. É sério, olha que aberração esse moleque. Mas enfim, além de toda essa brincadeira, o Tekashi fez aquele clássico tour na comunidade da Rocinha lá no Rio. E pelo jeito ele foi bem suave com os moradores, tirou foto com geral e até distribuiu alguns dólares lá pra molecada. Só, passou dando muito dinheiro pros outros. R$1.900. Eu que dão dinheiro pra nós. Olha só. Mostra aqui, garoto. Olha tanto que deu dinheiro pra nós. Mas nesse caso do 69, o cara fez chover dinheiro de verdade. E ele até disse que o único jeito dele fugir da multidão foi quando ele jogou a grana pro alto, pro pessoal poder se distrair, né? Daí ele aproveitou e correu pra van dele. Além disso, ele também conheceu o Morro da Mangueira. E lá ele deu de presente 2 Rolex pros donos do morro. Ele fez isso pra poder agradecer, né? A forma que ele foi recebido por lá. So we want to thank them for showing us so much respect and love. I want to give them a gift. Out of the respect they gave me, I want to give it back to them. It's a $13,000 watch. I think We want to give the community $30,000 US. thank them for making sure that, you know, we had a welcoming in. E por enquanto eu tô achando bem legal essas visitas dos artistas gringos aqui no Brasil. A gente já viu que em outras oportunidades isso movimentou muito a cena e gerou músicas também, que é o mais importante, né? Então só nos resta aguardar os próximos episódios. E enquanto a gente vê gringo no solo brasileiro, a gente também vê artista brasileiro a caminho do solo gringo. E eu tô falando do Jé Santiago. Hoje em dia não é segredo pra mais ninguém que o Jé é um dos artistas mais destacados no quesito flow. E ultimamente ele tem lançado trabalhos bem diferentes e numa pegada característica dele. Algo numa vibe mais espacial, sabe? Mano, eu não confio, porque eles agem igual bitch. Paga de peça no clipe, mas me vem não dá. Tag no meu tag é real, a vibe é 24 hours. Gastando dólar, compre esse Goiás. 10 mil no cor, vacilou, eu não fodo com mid. E bom, o Jé Santiago tá nesse vídeo hoje porque essa semana ele soltou uma prévia de uma música totalmente em inglês. E nessa prévia ele perguntava qual feat gringo ia ficar chave nessa música com ele. She give me that brain, I know that she care for me, care for me, care for me, care for me. I don't wanna talk, you've been talking about profit. We was walking for hours and she had the nerve to tell me why'd you stop it. Like ain't got shit to do, turn it for sure and we jump in the marsh. E eu achei essa prévia de um nível muito alto. É uma das primeiras vezes que eu escuto algum rapper brasileiro fazendo uma música totalmente em inglês e soando tão natural, sabe? E isso com certeza é um passo muito importante para a entrada do nosso trap no mercado internacional. E seguindo nesse mesmo rumo de prévias absurdas, a gente chega no mais novo hit do Ale, que já é hit antes mesmo de lançar a música e provavelmente é o próximo lançamento dele. Essa prévia do Ale é mais uma daquelas que tá viralizando muito nas redes sociais e atualmente tá sendo a música mais aguardada dele. E rapaziada, a gente precisa falar, né, que ano espetacular tem sido esse do Ale por enquanto. Parece que aquele reconhecimento que a galera falava tanto que ele merecia mais tem chegado muito forte agora e eu tô muito feliz por isso. E eu tenho certeza que esse é só o início, porque talento e música boa o Ale tem de sobra. Mas enfim, só de ouvir um trecho eu já tenho certeza que essa música vai ser um sucesso. E se você ainda duvida, veja você mesmo. Mega te dá o mundo e ela pede fácil, não tem mais. Não vou rodar no mundo, tem vários fãs, mas não cai. Tem vários fãs, mas não cai. Você conhece a baia. E
E se você assistiu até aqui, eu gostaria muito de saber o que você achou desse estilo de vídeo, porque eu tô com a meta de fazer esse canal crescer, mas vocês sabem que pra isso a gente precisa ter uma boa frequência aqui no YouTube, né? Então, pensando nisso, além de fazer aqueles vídeos que eu costumo fazer, super produzidos e editados, eu decidi também fazer esse estilo de vídeo mais rápido e objetivo, só pra gente conseguir sempre trazer conteúdo pra cá, e assim trazer mais público pra aqueles vídeos que são mais trabalhados. E bom, se você gostou do conteúdo e da forma que eu apresentei aqui pra vocês, eu vou te pedir pra deixar um like e se inscrever pra receber os nossos próximos vídeos. E claro, se você quiser deixar algum comentário, eu vou ficar muito feliz de saber a sua opinião. Mas por hoje é só, e a gente se vê no próximo episódio do canal Beat Station.